Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, minha irmã, alô, meu irmão, alô, você, uma boa noite para todos nós. Sejam todos bem-vindos à Estação da Luz. E nós somos convidados por Jesus para embarcarmos nesse trenzinho simpático. Vamos viajar ao lado do nosso mestre e amigo. Hoje, gente, nós temos aqui uma pessoa diferente, que é o João França. É um confrade que estava em Belo Horizonte, recém-chegado de volta em Além Paraíba. Então, nós estamos aproveitando a oportunidade e dando serviço, né? E que não seja o primeiro. E você, meu irmão, que participa conosco, por favor, através do Zap do Tavares, proponha a sua pergunta, proponha a sua opinião. Tudo isso nos ajuda no crescimento desse programa, que vai ser benefício para todos nós. Hoje, amigos, antes da saudação do João, nós vamos fazer uma lembrança a vocês, que nós vamos repetir o capítulo número 3 do livro Obreiros da Vida Eterna, porque consideramos esse capítulo de grandiosíssima importância. Então, nós vamos passar a palavra para o João, que já vai saudar vocês. Fica à vontade, João. Muito boa noite a todos. Agradeço imensamente esta oportunidade de estar sendo útil e que tenhamos na noite de hoje uma agradável viagem em direção à Estação da Luz. Isso mesmo. Então, gente, o capítulo de hoje é o Sublime Visitante. E vocês vão ver que interessante. Antes, um pouquinho, eu estava lembrando de um outro visitante muito especial, que é o ministro Clarencio, quando, graças à mediunidade do nosso Peixotinho, que vocês conhecem, ele se materializou lá no Grupo Pedro, em Campos. O ruim disso é que eu não pude estar presente, né? Porque imagine se eu tivesse presente. E o Clarencio caminhou pelo salão e falou por mais de meia hora. Já pensaram que oportunidade grandiosa? Mas a gente vai tendo oportunidades na medida que vão surgindo, né?
E nós gostaríamos de lembrar também o seguinte: da outra vez eu falei que fui lá no Sambódromo do Rio para fazer um levantamento daquela pista, daquelas construções. E chegando lá, graças a Deus, que eu tinha levado o equipamento eletrônico e as medidas foram bem rápidas. Mas lá no período entre o carnaval e o outro, funciona uma escola. E tem umas meninas lá, assim, nos seus 14, 16 anos, são umas figuras que botam medo em um homem barbado, dado a vibração do ambiente. E então, chegando lá, eu comecei a sentir um cheiro de charuto no bigode, mas um cheiro insuportável. E também um cheiro de perfume, esses perfumes baratos. E uma dor de cabeça que parecia que ia estourar a cabeça. Depois que nós concluímos a medida, aí fomos embora. Quando atravessamos o túnel ali de Laranjeiras, né, que chegamos do outro lado, tanto o cheiro quanto a dor de cabeça haviam desaparecido. Para vocês verem o que é um ambiente, né? E o João vai ver para nós um pouquinho aí, inclusive esses resumos feitos pelas nossas irmãs lá da Flórida, né? A Zara Nana, que é brasileira e que está lá. E isso é uma coisa que traz grande alegria para nós, né? Que queira ou não queira, né? Tanto a Zara quanto a Ana e outras, são diversas moças que, para mim, por exemplo, é como se fossem âncoras que eu tivesse lançado lá na Flórida. Porque qualquer coisa, a gente grita, socorro, gente, socorro. E temos outros amigos brasileiros lá também. E isso é muito bom. Ô, João, e você quer começar a fazer a leitura para nós? Sim, sim. Eu queria pontuar Sim. antes, né, essa questão de intercâmbio entre moradores de países diferentes. Isso. Quando a gente vê o depoimento dos astronautas que vão ao espaço, eles falam com bastante sentimento que a Terra, vista do espaço, além de ser deslumbrante, denota que as divisas geopolíticas não existem, são criação do homem, e que o planeta Terra é um único lar. Não existem divisas, não existem separações, né? Todos nós somos irmãos nessa nossa morada escola. Essa observação é muito importante, João, porque quem anda fazendo muro para tudo quanto é lado somos nós, né? Exatamente. Somos nós. A gente tem que aprender a construir pontes, né? Isso que é importante. Então, nós podemos começar. Vamos lá, então, pessoal? Vamos. Do capítulo 3, então, o sublime visitante. Se eles estiverem com um livro, poderiam acompanhar, né? Sim. Beleza. Reúnem-se em um pequeno gabinete, semelhante a um vidro transparente, com uma tela cristalina, e solicitaram nossa criação mental de árvore, plantas, um verde jardim. Buscamos mentalizar, e o coordenador nos atentou que a paisagem estava incompleta e que ainda tínhamos 15 minutos para realizá-la. Esforçamos-nos a imprimir mais energia à criação mental. A árvore torna-se farta e o Cornélio sorri de satisfação. Calou-se o orientador do santuário e, dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem,
formada de substância mental, começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Quando recebemos a visita de Asclépios, Cornélio solicitou palavras para a nossa expedição. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união de vida. Perfeito, gente. Então, vocês vejam, ainda há pouco tempo, né, eu estava lembrando a vocês dos fenômenos físicos ocorridos lá no Lago Frei Luís, no Rio de Janeiro. Então, que aquele espírito médico, além do conhecimento, ele ainda cultivava um amor inexcedível no seu coração. Porque, amigos, para a gente galgar determinados patamares, inclusive do conhecimento, se não tiver amor, é como diz o Paulo, lá aos Coríntios, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o símbolo, como um metal que soa, né? E isso é verdade. E isso o Paulo César vai nos confirmar lá no seu livro A Face Oculta da Medicina. Então, o André Luiz também nos diz que sem o amor no coração, a palavra dita, ela se dissolve no ar. Não adianta. Então, é preciso muito amor. Até porque também, para que a gente possa ir dissolvendo os nossos equívocos. Você veja, lá no Frei Luís, o Frei Luís é um monge alemão. E qual é o trabalho dele? Resgatar das trevas pesadas muitos daqueles que foram os carrascos na Idade Média. Olha bem, você só faz isso por amor. Você não faz em troca de dinheiro nem nada. Mas aí eu vou te explicar, ou explicar para nós todos, né, um conceito sobre o amor. Existia um capitão de indústria inglês, riquíssimo, riquíssimo, e ele guardava uma grande ansiedade de conhecer Madre Teresa de Calcutá. E nessa sua ansiedade foi chegando um dia que deu a oportunidade, e ele, quando chegou em Calcutá, que acessou o convento, a Madre Teresa estava dando banho em um homem coberto de feridas. Ele virou para ela e falou assim: Madre, a senhora é louca, porque eu nem por 1 milhão de euros eu não dou banho nesse homem. Teresa de Calcutá sorriu diante da infantilidade daquele nosso irmão, né? E virou para ele e falou assim: ah, meu irmão, por essa mixaria eu também não dou banho em ninguém, não. Eu só dou por amor. Então, com isso, o que acontece? A gente vai ter um conceito do que é o amor. E nós temos que adquirir esse amor incondicional. Você viu a proposta de Jesus. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás aos teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Gente, isso é a proposta de Jesus.
E ela não é só para mim ou só para o João. Ela é para mim, para você e para todos nós. Principalmente, amigos, dentro da família é que nós vamos encontrar os desafios mais graves para todos nós. Vamos em frente, João. Vamos. É necessário nós compreendermos que aqueles a quem nós chamamos de adversários ou inimigos, na realidade, são irmãos que ainda não tiveram o tempo necessário para chegar ao nível que nós estamos. Pois é. E que o tempo fará com que, através do nosso auxílio, eles também cheguem a um nível de progresso espiritual e moral mais elevado. Porque a lei, ela é de progresso. E também nós precisamos entender que esses nossos irmãos ainda pouco instruídos, eles são ferramentas para o nosso próprio progresso. Sem dúvida. Porque, ô João, ainda esses dias estive pensando naqueles terroristas. Então, gente, o que acontece? Eles também são filhos de Deus. Eles também são meus irmãos. Se eu já tenho esta compreensão, evidentemente que vou procurar neutralizar qualquer pensamento de condenação, de crítica ou de ataque a esses nossos irmãos. Essa é a nossa obrigação. Podemos continuar, João? Vamos lá. Sim. Muitos grupos nos convocam à colaboração metodicamente, porém, no terreno prático, se distanciam dos propósitos. Quase sempre entregam-se a rixas e gastam tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhes ensinemos, se agora em críticas impiedosas, não apenas uns aos outros, incendiando malícia e discórdia. Regozijai-vos sempre. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais devemos perder. Logo após, abençoou-nos carinhoso, desejando-nos bom ânimo. Asclépios vive muito acima de nossas funções, de forma em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a cruz terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios a fim de conhecer a grandeza e sublimidade? Perguntei. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais do trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta, que nos servem de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante de esforço pessoal à maneira de jovens estudantes. Asclépios não mais reencarnará na crosta? Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas a intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Como é grandioso semelhante estado de elevação! Constitui sagrado estímulo para todos nós. É o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? O diretor da casa sorriu. De modo algum. Asclépios relacionar-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Perfeito. Eu queria fazer um comentário, sim.
referente dá ao Novo Testamento, o rico e o Lázaro, né? Então, narra, né, a história que o Lázaro estava em um lugar onde ele passava grande sede e ele pediu, né? Aliás, o rico estava naquela condição. E ele pede ao pai Abraão, permita que o Lázaro molhe somente a ponta do dedo na sua língua e venha aplacar a minha sede. Aí o que o Abraão respondeu? Que isso era impossível, de tal forma que quem estava de lá não podia vir até aqui, e quem estava daqui também não podia ir até lá. É uma observação bastante interessante, que principalmente a você, espírita, é dada essa compreensão. Por que que ele não conseguia, igual que o André está falando do Asclepio, que eles não podiam ir até onde estava o Asclepio. Então, por que que não podia, gente? Qual é a barreira? A barreira é vibratória. Essa é que é a barreira. Percebemos? Aí, João, vamos continuar. Esse conceito de limitação também está lá no Livro dos Espíritos, né? Exatamente. Continuando então, pessoal. Isso. Ele partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas é ainda entidade do nosso planeta, funcionando embora em círculos mais altos de vida. Acreditamos que Asclepio suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes, ou melhor, que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram atualmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem no sistema galáctico em que nos movimentamos. Então, você vê que coisa linda, né? A Via Láctea, viver de fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina. As noções de infinito encerraram a reunião. Eu queria fazer um comentário. Sim. Como eu tenho experiência, né, nessa área da astronomia do espaço, a Via Láctea, ela possui estimados 200 bilhões de estrelas. Né? Cada estrela com o seu séquito de planetas. Né? Igual o Sol, por exemplo, o nosso Sol é uma estrela da Via Láctea. E é uma estrela pequena, né? De quinta grandeza, que nós chamamos. Né? E a diversidade de estrelas e de tipos de mundos é uma coisa que nos impressiona. Mas o que mais impressiona é a organização e a harmonia existente no universo, que não poderia ter sido criado pelo acaso. Exatamente. Vamos para frente? Vamos. Alcançamos uma nevoenta região de asfixiante tristeza. O assistente Jerônimo procurava a localidade da casa transitória de Fabiano, uma instituição no campo de sofrimentos mais duros que reunia almas recém-desencarnadas. Fora fundada por Fabiano Cristo e antigos religiosos do Rio de Janeiro, confiada agora a outros benfeitores em tarefa de assistência. Jerônimo explicou que prestariam auxílio à organização e a zelariam, em seguida, os irmãos que nos cabe socorrer.
Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregam à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Estes abrigos fraternos têm a tarefa de amparo e vigilância. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Neste momento, eles atingem as barreiras magnéticas a distância de metros do portão de acesso. Os trabalhadores ofereceram passagem. Acionamos o pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. A casa transitória é precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais e as superiores. Perfeito. Ou seja, João, ninguém está largado ao acaso, né? No universo tem proteção e orientação para todos, né? Tanto para os que já estão bem instruídos e experimentados na vida, quanto os nossos irmãos também inferiores, que ainda têm muito a progredir, né? Ninguém está desamparado. Como dizia Jesus, né? Nenhuma ovelha será perdida. Exatamente. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura, era responsável pela instituição. Jerônimo diz: este abrigo cooperará conosco, ajudando-nos alguns tutelados convalescentes e, por nossa vez, desejamos ser úteis à casa de algum modo. Zenóbia nos acolheu sorridente, aguardava o ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora, mas para socorrer um irmão nosso. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada com seres decaídos. Vencendo obstáculos, trouxemos-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigo, o estado que se encontra, não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo e sim proteção direta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção dele para a crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória. Porém, precisarei da colaboração dos companheiros. Jerônimo diz que a Luciana pode ser extremamente útil em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. Ela diz, bem lembrado, alguns irmãos descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz de modo imperfeito e não lhes sendo possível identificarmos pela visão em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos. André pensa como Zenóbia, dirigindo uma instituição, precisava da clarividência da Luciana? Ela não poderia resolver? E fala, quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? Jerônimo, antes de tudo, André, considere que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para enfocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. A resposta tiver efeito de ducha gelada. A entender-se de haver formulado a interrogação indiscreta. Isso não ocorre com Luciana, que, pelo contato individual e intenso com os enfermos, durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente.
Beleza. João, eu queria lembrar um assunto assim, bem interessante. Nós vemos uma cidade igual São Paulo, se você liga a televisão, é crime um atrás do outro, né? O Rio de Janeiro e tudo também. Mas nós não devemos esquecer que mesmo nesses lugares assim violentos, tem às vezes pessoas dedicadas à área da saúde, à área médica, mas dedicada de coração mesmo. Isso aí nós tivemos a oportunidade de testemunhar pessoas fazendo o bem por amor ao próximo. O doutor Roberto Silveira, eu não sei se eu já te falei dele, o doutor Roberto Silveira, ele não conhecia o Espiritismo, e ele publicava lá num jornal semanal no Rio de Janeiro uma crônica toda semana com duras críticas ao Espiritismo. Até que um dia, aniversário do neto dele, e a família sendo muito unida, ele fez questão que a festinha fosse na casa dele. E estavam lá, e eis que de repente o garoto pulou do colo do avô e saiu correndo na direção de um piano existente. E aí tocou a Marselhesa, que é o hino francês. E isso despertou nele uma viva curiosidade. Como é que aquele menino sabia tocar o hino francês? Quem é que ensinou? E ele ficou, como a gente diz aqui no Brasil, né? Ficou com a pulga atrás da orelha. Então ele começou a estudar psicologia e, inclusive, ele acabou se graduando na área da psiquiatria com a finalidade única de praticar o bem. Nunca cobrou uma consulta. Então você veja, né? E aí, João, a gente pergunta a nós mesmos, você já tem esse desprendimento? Então, porque nós estamos tão habituados nesse negócio de dinheiro, que é um problema sério, né? Tudo nosso é na base de dinheiro. Então, até a gente chegar a esse desprendimento, não é fácil, né? Você vê lá os médicos trabalhando lá no Lar Frei Luiz. O sujeito chega lá às 6 horas da manhã, no dia de sábado, que ele poderia estar aplicando ao seu descanso, à sua leitura e tudo. Não, já vai lá para o Frei Luiz. Objetivo, praticar a caridade, aliviar o sofrimento alheio. Nós temos que olhar essa gente e ver se a gente aprende um pouco, né? A gente lembra também dos casos do Dr. Bezerra de Menezes, né? Exatamente. Aí, quando... Nós estamos agora, pessoal, já no capítulo 4, a casa transitória. É porque aquilo ali foi muito, vamos dizer assim, muito sintetizado. Uhum. Eu fiquei com medo de não dar tempo, tanto é que eu já ia abreviando os comentários. Mas, ô João, eu vou te contar um caso do doutor Bezerra de Menezes, que esse caso me marcou profundamente. O doutor Bezerra tinha um consultório em Copacabana. E um dia chegou lá uma senhora com a filha dela, e a filha estava muito doente. Mas o doutor Bezerra detectou logo que o problema da criança era a alimentação. Ele falou, nossa, essa menina vai morrer de fome. E aí, ele conversando com a senhora, enfiou a mão no bolso, no outro bolso, mas também mexeu nas gavetinhas, não tinha R$ 1, um cruzeiro, naquela época era cruzeiro. E ele triste, sem saber o que fazer, João. E aí, de repente, você vê,
ele olha para a mão dele, aí estava o anel de formatura. Ele falou assim, gente, o recurso está aqui comigo, e eu estou titubeando. Tirou o anel, entregou àquela senhora e falou assim, minha filha, vai até na esquina, tem uma joalheria, que é do Sr. Fulano de Tal, você entrega a ele esse anel e fala com ele que eu, o Bezerra, é que mandou você vender o anel e você compra o remédio e a comida para sua filha. Gente, isso é para nós pensar. É para a gente ficar pensativo, João. Uhum. Não é? Porque muitas vezes você vê a gente se surpreende a nós mesmos. Uma pessoa, às vezes, com um mau cheiro, mal trajada, vem nos solicitar uma ajuda. E a gente rapidamente dá a ajuda, mas até no sentido de ficar livre daquele visitante, né, indesejado. Então, a gente tem que pensar muito, tem que pensar muito, muita coisa. Né? Eu lembrei de um outro caso também do doutor Bezerra, Sim, se você me permite contar, Lívia. perfeito, que nós ainda temos tempo ainda. Tá. Ele estava na casa dele e eu não me lembro se era filho ou filha dele, né? Que Sim, estava no leito ardendo de febre. perfeito. E o doutor Bezerra não estava conseguindo ter sucesso em diminuir a febre da criança. E aí estava ali naquela peleja, né, fazendo as orientações dele, e bateram na porta dele. Ele foi atender, era uma mulher pedindo ajuda, desesperada, porque o filho dela estava passando muito mal e que o doutor Bezerra, se ele poderia ir até a casa dela para tentar ajudar a sanar os problemas da criança. E aí a mulher do doutor Bezerra ficou um pouco ressabiada, né? Como ele poderia abandonar o próprio filho que estava ali, né? Isso. Passando por problemas também, né? Estava com febre altíssima, para poder ajudar uma outra pessoa. Mas o doutor Bezerra não pensou duas vezes. Ele foi assim mesmo. Né? Foi assim mesmo, né? Foi ajudar a senhora, foi até a casa dela, né? Isso. E aí, quando o doutor Bezerra retornou à casa dele, não é que o filho dele tinha melhorado, a febre tinha baixado? Pois é, verdade. Então, gente, mas são muitas coisas, muitos fatos mesmo da vida do doutor Bezerra. Agora, João, interessante, porque lá no Solar Bezerra de Menezes, foi pelo ano 2000, acho que foi pelo ano 2000, que completava aniversário de desencarne do doutor Bezerra, né? Então, nós tivemos uma reunião especial, veio uma pessoa da Federação Espírita Brasileira para fazer a palestra e tudo, e foram muitos dos netos do doutor Bezerra. E eles acham, né, os parentes acham, que nós somos cheios de superstição, que isso não existe, isso que a gente pensa a respeito do doutor Bezerra. E eu, particularmente, fiquei até muito surpreso com essa colocação deles, né? Eles não acreditavam de jeito nenhum. Então, vocês vejam, gente, essa é uma situação difícil e vocês sintam como é difícil ser cristão, porque você vai ser criticado a todo momento, a todo instante. Então, a gente tem que estar preparado para enfrentar essas situações.
né? E o próprio Jesus Pois é, nos orientou sobre isso, né? exatamente. Ô, João, você quer começar a ler do capítulo 4? Que é a casa transitória, né? A casa transitória. Quando dispomos de clarividentes no serviço de socorro ao abismo, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista que se dispõe a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Se entrássemos nós outros, de improviso, em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela, em vista de suas dilatadas experiências. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar de algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos neste sentido. Então, João, eu queria só fazer uma pergunta do seguinte: você falou que estava lá compondo essa equipe o padre Hipólito, mas o padre não é católico e lá não é o mundo dos espíritos? Eu imagino que o padre, no desdobramento, né, ele estando no mundo espiritual, utilizando o nosso linguajar, né, Sim. a ficha dele cai. Cai, sem ele dúvida. Entende a realidade espiritual dele. Vamos tocar para frente um pouquinho. Então, nós vamos ver ao longo desse livro que o padre Hipólito é fortemente atuante e, inclusive, deslindando diversos processos de perseguição, de obsessão. Porque, gente, a obsessão no mundo espiritual tem situações que são difíceis e terríveis. Terríveis para a gente conseguir neutralizar, né? Aí, João, tem que ler mais um pedacinho? Vamos lá, então. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. Não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico e incontestável. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para sua companhia o primeiro irmão libertado, André, e eu permanecemos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui, valendo pelos convalescentes e colaborando, junto da irmã, nas tarefas imediatas. Perfeito. Uma campainha ressoou interrompendo a conversa e um servo disse: entidades cruéis aproximam-se. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros. Ela diz: acendam as luzes exteriores e liguem as forças da defesa elétrica. André pensa: será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Que entidades poderiam causar aquele temor naquela casa de amor cristão? Assombrado, identifiquei rugidos estridentes de leões e panteras, uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. O auxiliar: atacamos com petardos magnéticos. Zenóbia emitia um raio de choque fulminante, assestando baterias. As farpas elétricas deveriam ter sido atiradas em silêncio. O ruído perdia-se distante. Então, quer dizer que lá nessa organização espiritual, né, no caso, a Casa 19, há também uma tentativa de invasão, né?
mas a casa, naturalmente, tem as suas defesas de natureza magnética, né? Inclusive podendo disparar, vamos dizer assim, dardos elétricos, né? Que espíritos, vamos dizer assim, espíritos maus, eles ainda estão assim numa condição bem inferior, bem materialista, e com essa descarga eles poderiam sofrer até uma situação assim semelhante à morte, vir o desmaio, né? Vamos lá, Mas certamente essas facas elétricas, né, não são eletricidade igual a gente conhece aqui na Terra, né, pessoal? Não. E também não mata, né? É, exatamente. Não mata. Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal que criam tantas máscaras animalescas para si mesmos em virtude da revolta e da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem de fato a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. A nova do dia, vinda do plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores elétricos passarão por aqui amanhã. Bem que eu suspeitei, o nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. Quando o fogo elétrico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas a nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Ô, João, para esclarecer alguma coisa assim, sobre essa questão do mal, essa vinculação com o mal é tão terrível que você vê. Eu não sei se eu te mostrei aquele livro do Dr. Paulo César Frutuoso, que é Espíritos Decaídos Materializados. Inclusive, muitos deles que foram carrascos na Idade Média. Então, a maioria de nós que estudou um pouquinho de história sabe o que a Igreja cometeu na Idade Média. E tem muitos deles que se apresentam com aquele chapéu bicudo que vai lá no teto e com uma roupa xadrez, e eles não conseguem tirar aquela roupa, não conseguem tirar aquele chapéu, porque isso ficou soldado nos seus perispíritos. Então você vê. E, gente, no mundo espiritual tem muito disso. O Manuel Filomeno Miranda descreve isso nos seus livros. Ô, João, nós vamos ler mais uma página para nós encerrar por hoje. Ok? Zenóbio. Meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje, em companhia dos amigos. Além de serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por um irmão nosso, em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizada a fazer serviços intercessórios. Jerônimo disse que estava de acordo. O Jerônimo está de acordo que ela vá socorrer o irmão que está, vamos dizer assim, em furnas muito, ou vamos dizer assim, atolados no lodo. Mas por quê? Porque a Zenóbia, ela tem os seus merecimentos. Então, por isso, ela recebeu autorização para socorrer o irmão. Sim. Zenóbia nos deixou com Heráclito, que nos levou a uma visita mostrando extensos dormitórios e estreitos cubículos em que se localizavam doentes. Passamos por salas de estudo e complicados laboratórios. Ele explicou que o edifício é um tipo de construção para o movimento aéreo, mudando de região, atendendo às circunstâncias,
Por isso, é denominada casa transitória. Olha só, muito interessante essa observação, né? Gente, nós estamos chegando ao final desse capítulo número 4 e nós queremos desejar a você um ótimo final de semana, um feliz Natal com as bênçãos de Deus e de Jesus. E na próxima sexta, a gente tem um novo encontro. Fiquem em paz, que Deus a todos nos abençoe. Um abraço a todos, muita paz e bênção. Agora esse telefone está doido para cair outra vez. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.